Meus amados irmãos, vamos avançando um pouco mais nas nossas exposições em torno da Epístola de Paulo aos Filipenses. Na noite de hoje, a última parte do capítulo de número 3 e o primeiro versículo do capítulo de número 4. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21 e Filipenses capítulo 4, primeiro versículo. Olha o que aqui nos diz a palavra do nosso Deus. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Esse é o texto base e sobre o qual nós iremos falar pelos próximos 30, 40 minutos. Algumas verdades saltam aos nossos olhos na medida em que nós vamos lendo o texto em questão. Verdades estas que devem permear a nossa alma, moldar o nosso caráter, transformar-nos de dentro para fora. E a verdadeira mudança, ocasionada pelo poder do Evangelho, ela não é uma mudança religiosa, é uma mudança de caráter, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de vida, é um nascer de novo, verdadeiramente para as coisas que pertencem àquele que é a razão da nossa vida, o esteio central da nossa história. Verdades essas que devem moldar as ações das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos. A primeira delas, a vida neste mundo é passageira, somos todos peregrinos. É impossível ler esse texto e não ter isto em mente. Hoje estamos mais perto do dia de nossa partida do que ontem. Para ser mais exato, agora neste exato momento, nós estamos mais próximos do dia da nossa partida, do momento da nossa partida, do que quando nós começamos o culto na noite de hoje. Isto por si só deveria nos levar a uma autorreflexão sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida. Para onde verdadeiramente nós estamos indo. Mas existe uma outra questão que salta aos nossos olhos, na medida em que nós mergulhamos nesse texto. Embora pareça demorado numa perspectiva humana, não é na perspectiva divina. O quê? Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E este dia está mais próximo do que eu e você podemos imaginar. Este dia será terrível para aqueles que adentrarão aos portões infernais. E este dia será um dia glorioso, exuberante, inigualável para aqueles que adentrarão aos portões eternos, juntamente com Cristo Jesus. E se tem uma mensagem que quase sempre nós nos esquecemos, embora saibamos, até mesmo porque salta de cada página das Sagradas Escrituras, é esta: Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Mas também, na medida em que nós mergulhamos nesse texto, uma outra importante verdade salta aos nossos olhos, alcança os nossos ouvidos e adentra a nossa alma, ao nosso coração. Vivemos entre a negação de Deus e a moralidade exacerbada. Em outras palavras, entre a irreligião e a religião. Nós, nesse contexto, nos deparamos com uma terceira via, com uma terceira resposta, com uma terceira possibilidade, a saber, o Evangelho de Cristo Jesus. O que é mais assustador, nós que transitamos no cenário religioso, é que eu e você dizemos
que nós estamos ancorados no Evangelho. E isto precisa ser verdadeiro em todos nós. Mas nós não podemos nos esquecer que mesmo ancorados no Evangelho, como bem disse o Tim Keller, no capítulo 5, estudado ontem à noite e durante o período da tarde, numa programação paralela no contexto desta igreja, nós podemos flutuar do Evangelho para a religião. E ai de nós, se deixarmos o Evangelho e abraçarmos uma moralidade exacerbada que tem por fim apenas a si mesma. Na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, perceberemos que, de alguma forma, o apóstolo Paulo estava preparando o caminho para aquilo que ele vai dizer nos versículos 20 e 21 e no capítulo 4, primeiro verso. Eu e você não podemos perder de vista, portanto, sobretudo o que ele disse nos versículos anteriores. Da última vez que nós estivemos juntos, expondo a epístola de Paulo aos Filipenses, o versículo estudado, mencionado, foi o versículo 19. E nós meditamos no texto indicado a partir da seguinte temática: advertências à igreja cristã ante os falsos mestres. Uma mensagem extremamente contemporânea, desafiadora para todos nós. 4 importantes verdades foram salientadas naquela noite. A primeira delas: a igreja precisa atentar para o fim trágico dos falsos mestres. Versículo 19, primeira parte. Todos os falsos mestres terão um fim trágico, e todos os seus discípulos terão o mesmo fim. Segunda importante verdade naquela noite: a igreja precisa atentar para o fato de que os falsos mestres adoram a si mesmos. Versículo 19, segunda parte. O fim último deles é a saciação de si mesmos. Eles não estão preocupados com a igreja. Eles não estão preocupados em confrontar pecados. Eles estão preocupados com seus objetivos, com as suas metas, com as ambições dos seus respectivos corações. Em terceiro lugar, a igreja precisa atentar para o fato de que os falsos mestres se orgulham do que deveriam se envergonhar. Versículo 19, terceira parte. Eles batem no peito e gritam aos 4 cantos: nós somos populares, nós somos benquistos, nossas programações estão abarrotadas de pessoas. Qualquer movimento que nós fazemos, nós conseguimos influenciar politicamente a sociedade, conseguimos influenciar a economia local, conseguimos influenciar a cidade como um todo. Eles deveriam se envergonhar em usar de um falso evangelho, de falsas pretensões, para angariar multidões. Ai destes falsos mestres, o fim deles é trágico. Mas também vimos, em quarto lugar, a igreja precisa atentar para o fato de que os falsos mestres preocupam-se mais com as coisas terrenas do que com as coisas espirituais. Eles perderam de vista o mundo do porvir. Eles desconsideram a existência de um céu de Deus e de um inferno de Deus. Os seus discursos, suas programações, suas estratégias estão ancoradas meramente, especialmente nas coisas que são terrenas e, na maioria das vezes, mundanas. E aí, inevitavelmente, certamente deve ter gerado no coração dos crentes filipenses muitos questionamentos, inclusive com respeito ao dia de amanhã deles mesmos, enquanto crentes. Afinal de contas, é impossível lermos as declarações paulinas acerca dos falsos mestres e não pensar os falsos crentes. Pois de trás ou na retaguarda de todo falso mestre existe um falso cristão, uma falsa cristã. E aí na sequência eu e você nos deparamos com o apóstolo Paulo encerrando o capítulo 3, amarrando tudo aquilo que ele vinha destacando nos versículos anteriores.
E eu não poderia pensar esse texto a não ser a partir da seguinte temática: a constituição da verdadeira esperança cristã. E aí a grande pergunta que surge é: por que o apóstolo Paulo vai falar de esperança cristã agora, na reta final do capítulo mencionado? Porque as suas observações foram duras, gerando em todos os crentes filipenses a importância e a necessidade de uma autoavaliação. E todos aqueles que assim fizeram com honestidade, chegaram à seguinte constatação: ai de nós, se Deus não for por nós, ai da nossa vida, ai do nosso amanhã, se Cristo Jesus não for por nós. E aí faz todo sentido ele falar sobre esperança cristã. E à luz do texto mencionado, eu quero aqui destacar algumas importantes lições práticas, que trazem consigo aquelas 3 verdades centrais mencionadas anteriormente. A primeira lição prática para todos nós: a esperança cristã está constituída em torno da pátria celestial. Onde é que está isso no texto? Versículo número 20, primeira parte. Mente cativa nas Sagradas Escrituras. Pois a nossa pátria está nos céus. Isso aqui é interessante porque ele termina o versículo 19, dizendo que os falsos mestres, eles são falsos mestres, são falsos cristãos, porque o discurso deles está ancorado nas coisas que são terrenas. Aí na sequência, ele volta-se para a igreja e diz o seguinte: nós, diferentemente deles, nós temos que ter em mente a consciência de que nós não pertencemos a este mundo. Mais do que nos esforçarmos ardentemente pelas coisas que são mundanas, pelas coisas que são terrenas, nós devemos nos esforçar ardentemente pelas coisas do mundo do porvir. Nós estamos apenas de passagem, igreja dos Filipenses. Nossa pátria não é aqui, igreja dos Filipenses. Era isso que o apóstolo Paulo estava a dizer àqueles amados irmãos. E de modo inevitável, não tem como ler esse texto e não trazer desde já uma aplicação prática. Você vai passar, eu vou passar, nós somos peregrinos. Daqui a alguns dias, eu e você seremos apenas um retrato dentro de um quadro, numa parede. E daqui a algum tempo, nem isso mais. Logo, a pergunta que surge: não tem como ler esse texto e não fazer essa pergunta. O que é que nós estamos fazendo na nossa vida? Tentando ser mais direto, o que tu está fazendo da tua vida? Parentes meus que eu amava, pessoas queridas, morreram. E há períodos da minha vida que eu passo tempos e tempos e tempos e mais tempos sem me lembrar deles. E eu amava eles. A mesma coisa vai acontecer contigo e comigo. Hoje, neste exato momento, nós estamos mais próximos da nossa partida do que quando eu comecei essa exposição. Desde quando eu e você viemos a este mundo, começou uma contagem regressiva. Quanto tempo mais você tem? Nós não sabemos. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Agora, de uma coisa eu tenho certeza: eu preciso valorizar cada instante da minha vida. E só tem um jeito de valorizar verdadeiramente cada momento da minha vida: vivendo para a glória de Deus. Eu não sei se você sabe, mas a palavra pátria que aqui aparece, lá no texto original, tem o sentido de cidadania. E aponta para a ideia de conduta. É como se o apóstolo Paulo quisesse dizer aos crentes filipenses: se a pátria de vocês, se a nação a qual verdadeiramente vocês pertencem, está nos céus, é a nação celestial,
Não faz sentido vocês viverem como se não fosse. Tentando ser mais claro, é um chamado de atenção do apóstolo Paulo. Vivam de acordo com a cidadania celestial que vocês reivindicam. Pergunta, você não precisa responder para ninguém, responda só no seu coração. Você é filho de Deus ou você é filho do diabo? Você está indo para o céu de Deus ou você está indo para o inferno de Deus? É quase certo que todos estão a responder no interior dos respectivos corações. Eu sou filho de Deus? Eu estou indo para o céu de Deus. Logo, a consequência inevitável em termos de aplicação é esta. Então viva de conformidade àquilo que você declara. Logo, surge aqui outros questionamentos. Um cidadão celestial vive como você vive? Um cidadão do céu de Deus pratica as obras que você pratica? Não faz sentido, meus amados irmãos. É isso que Paulo está dizendo aos crentes filipenses. Olha, os falsos mestres pensam nas coisas que são terrenas. Nós não. Nós somos da pátria celestial. Nós pensamos nas coisas que são celestiais. E aí eu chamo a sua atenção para um outro detalhe. Muitos crentes filipenses batiam no peito e diziam: nós somos cidadãos romanos. A cidade de Filipos era uma colônia debaixo do domínio romano. O Império Romano naquele contexto era a maior potência do mundo da época. É como se o apóstolo Paulo quisesse lembrar aos crentes filipenses: nós, enquanto igreja, somos uma colônia dos céus. Não faz sentido dizermos estas coisas e vivermos como se fôssemos do maligno. Pergunta, o que é que você está fazendo da sua vida? Os crentes filipenses batiam no peito e diziam: nós somos cidadãos romanos. Aí Paulo está lembrando a todos eles: existe, melhor dizendo, uma cidadania muito mais elevada. A cidadania espiritual, celestial. Nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos à pátria celestial. A esperança cristã está constituída em torno da pátria celestial. Nós vamos passar. Você vai passar. E você sabe o que é o mais interessante? Pode ser hoje. Pode ser antes do culto de hoje se encerrar. Segunda importante lição a ser extraída do texto em questão. A esperança cristã está constituída em torno do segundo advento de Cristo Jesus. Onde é que está isso no texto? Versículo 20, segunda parte. Mente cativa nas Sagradas Escrituras. Todos conferindo se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Basicamente o seguinte: o nosso Senhor e Salvador, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Embora pareça demorado numa perspectiva humana, não se esqueça, igreja em Filipos, melhor dizendo. Não se esqueça o que, apóstolo Paulo? Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Pode passar o tempo que tiver que passar. Numa perspectiva humana, demora. Na perspectiva divina, não. Jesus Cristo está mais próximo do seu segundo advento do que eu e você possamos imaginar. Há um texto nas Sagradas Escrituras que quero usar aqui como paralelo. Atos capítulo de número 1, versos 9 a 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu diante dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco,
se puseram ao lado deles. Uma multidão assistiu Jesus Cristo ser assunto aos céus. Imagine a cena. Ele começa a se elevar e ele vai subindo. E de repente as nuvens o encobrem e ele já não pode mais ser visto a olho nu. Dois varões, dois seres angelicais enviados da parte de Deus, pastoreiem o coração da multidão. E olha o que eles vão dizer. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Eu e você podemos ter plena convicção disso. Ele nunca falhou, ele não falha e ele não falhará. Mas cedo ou mais tarde, todos nós seremos surpreendidos com o ressoar da trombeta, o céu se abrindo e Cristo Jesus vindo buscar a sua igreja. Destas verdades se ecoam duas sublições. Nós aguardamos um Salvador, nós aguardamos o Salvador que virá do céu. Então tome muito cuidado com todos os Messias que poderão surgir de agora em diante. E biblicamente falando, irão surgir muitos falsos Messias. Lembre-se, o verdadeiro Messias não surgirá entre nós, numa perspectiva terrena. Ele não é fruto de um movimento político, de um movimento religioso. Ele é fruto das regiões celestiais. Ele virá de lá, de cima para baixo, mostrando até mesmo no seu segundo advento que a obra é de Deus para nós. Vem do coração do Senhor Deus para o nosso leviano coração. A esperança cristã está constituída em torno do segundo advento de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo chega a destacar nas cartas dirigidas à igreja em Corinto: se a nossa fé se limita somente às coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes dentre todos os seres humanos. Nossa fé não está limitada nas coisas que são terrenas. A nossa fé está ancorada nas coisas que são espirituais. Nós aguardamos um Salvador, o nosso Salvador, Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a esperança cristã está constituída em torno da certeza de nossa glorificação. Onde é que está isso no texto? Versículo 21. Acompanhe comigo a leitura do texto ora mencionado. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Tão interessante, meus irmãos. Para a perspectiva platônica, um dos pais da filosofia, no contexto da Grécia Antiga, a alma é boa, o espírito é bom, o corpo é mau. E muitos segmentos religiosos abraçaram esta ideia e partiram do pressuposto de que a alma é boa, o espírito é bom, mas o corpo é mau. E quando é que a alma se liberta deste corpo mau? Quando este corpo mau morre. Na morte, a alma é libertada. Todavia, à luz da epístola de Paulo dirigida à igreja em Corinto, capítulo 6, verso 19, o nosso corpo é templo do Espírito Santo do Senhor. E o que é mais interessante é que ainda tratando dessa questão, junto à igreja em Corinto, no capítulo de número 15, versos 50 a 58, o apóstolo Paulo diz que a salvação é para a alma e espírito. Alma e espírito nas Sagradas Escrituras diz respeito à mesma coisa.
Nós, presbiterianos, não somos tricotomistas, somos dicotomistas. Nós não cremos numa tripartição do ser humano, corpo, alma e espírito. Nós cremos apenas no corpo, alma e espírito. Alma e espírito dizem respeito à mesma coisa. E o que é interessante é que no capítulo 15, versículos 50 a 58, o apóstolo Paulo diz que a salvação é para alma e espírito, mas também para o nosso corpo. Naquele glorioso dia, o que é corrupto sairá e dará-se lugar ao que é incorruptível. A verdade central, da qual eu e você não podemos escapar, é que nós vamos, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, falecer. E independentemente de como o nosso corpo vai estar, no dia do segundo advento de Cristo Jesus, se já em estado avançado de decomposição ou não, Jesus Cristo é poderoso. Ele tem poder sobre todas as coisas. Todos nós iremos ressuscitar. Todos nós quem? Todos aqueles que experimentaram da morte. Quando Jesus Cristo voltar, nem todos terão morrido. Alguns ainda estarão aqui, nesta esfera terrena. Quando ele voltar, aqueles que tiverem morrido irão ressuscitar. E irão, por sua vez, se encontrar com ele nas regiões celestiais, nos ares. E aqueles que aqui estiverem, serão, por sua vez, arrebatados. A verdade, meus amados irmãos, à luz de Apocalipse capítulo 20, é que naquele glorioso dia, o mar dará aos seus mortos, independentemente de como o sujeito tenha morrido, se incinerado ou não, se já em estado avançado de decomposição ou não, todos voltarão à vida e receberão a devida paga das suas obras. Pergunta: você estará dentre aqueles que terão o próprio corpo glorificado, sim ou não? Lembre-se de uma coisa, nem todos terão um corpo glorificado. Nem todos terão um corpo incorruptível como o corpo de Cristo. Vai chegar o dia em que nós não vamos mais precisar lutar contra os nossos pecados. Vai chegar o dia em que nós não vamos mais precisar chorar o peso dos nossos pecados. Vai chegar o dia em que todas as nossas limitações terão encontrado o seu fim. Inevitavelmente, meus amados irmãos, esse dia será um dia glorioso, mas não para todos. E a pergunta que surge é esta: o que você está fazendo da sua vida? A esperança cristã está constituída em torno da certeza da nossa glorificação. O apóstolo Paulo não está dizendo que todos os seres humanos serão glorificados. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Que aqueles que estão em Cristo serão glorificados. E aí, em quarto lugar, para a gente encerrar, a esperança cristã está constituída em torno do fundamento Cristo Jesus. Onde é que está isso no texto? Versículo número 1, capítulo número 4. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Isso aqui é interessante. Por quê? A expressão, portanto, ela é uma conjunção conclusiva. O apóstolo Paulo vai concluir os seus argumentos. O apóstolo Paulo vai amarrar a sequência de argumentos dos versículos anteriores. E ao fazer isso, ele se reporta aos crentes filipenses com várias expressões de carinho. Quais são essas expressões? Acompanha comigo. Meus irmãos, amados. Se já isso não fosse suficiente, ele ainda acrescenta, e muito saudosos. E ele ainda acrescenta, minha alegria e coroa. Sim, amados. Ele repete 2 vezes a expressão amados. Ele não quer deixar dúvidas. Vocês, crentes filipenses, vocês são amados por mim. Eu os amo verdadeiramente. Pergunta: ele disse isso sobre todas as igrejas, sim ou não? Não. Ele não disse isso para todas as igrejas.
Porque nem todas as igrejas às quais o apóstolo Paulo trabalhou, verdadeiramente eram dignas das declarações que ele faz em relação à igreja em Filipos. A igreja em Filipos foi a maior parceira do seu ministério. É do versículo de número 1 do capítulo 4 que se extrai a ideia de que a igreja em Filipos foi a coroa da alegria do apóstolo Paulo. Tem determinadas igrejas, meus amados irmãos, que é um fardo pesado. Tem determinadas igrejas que é um peso. Daí não é de se estranhar que determinados pregadores dizem que existem igrejas inteiras que precisam de salvação. O apóstolo Paulo não fez essas declarações em relação à igreja na Galácia. O apóstolo Paulo não fez essas declarações em relação à igreja em Éfeso. O apóstolo Paulo não fez essas declarações em relação à igreja em Corinto. O apóstolo Paulo não fez essas declarações em relação a outras igrejas. Olha o modo carinhoso que ele se reporta aos crentes filipenses. Meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. E aí ele repete, sim, amados. E aí na sequência ele diz, permanecei deste modo firmes no Senhor. Nós só iremos conseguir chegar lá, no final da nossa caminhada cristã, se verdadeiramente nós estivermos firmados em Cristo Jesus. Que aquilo que agora há pouco cantamos, de fato e de verdade, se faça valer em nossa vida. Que Ele seja tudo para todos nós. Que Ele seja o centro das nossas atenções. A nossa motivação maior, a nossa alegria verdadeira, o nosso prazer verdadeiro esteja firmado nele. Se a tua esperança está ancorada em qualquer outra coisa que não seja nele, há uma clara tendência de você ser um mero religioso e nada mais do que isso. Cuidado com as exigências exacerbadas do moralismo religioso. Cuidado! O evangelho só poderá ser encontrado em Cristo Jesus. A esperança cristã está constituída em torno do fundamento Cristo Jesus. Qual foi o tema da exposição na noite de hoje? A constituição da verdadeira esperança cristã. 4 verdades foram destacadas. A primeira delas, a esperança cristã está constituída em torno da pátria celestial. Segunda importante verdade, a esperança cristã está constituída em torno do segundo advento de Cristo Jesus. Terceira importante verdade, a esperança cristã está constituída em torno da certeza de nossa glorificação. E em quarto lugar, a esperança cristã está constituída em torno do fundamento Cristo Jesus. Pastor, eu consegui compreender. Eu entendi muitas coisas. Mas em termos práticos, o que é que eu levo para a minha vida? Eu tenho aqui 3 aplicações práticas para a sua vida. E que visam amarrar todos os argumentos elencados até aqui. A primeira aplicação prática para todos nós. Nós estamos apenas de passagem neste mundo. Você vai passar daqui a algumas horas. Talvez daqui a alguns dias. Talvez daqui a alguns meses. Talvez daqui a alguns anos. Mas você vai passar. Eu cumpro o dever na noite de hoje de te alertar para aquilo que é óbvio. Você vai morrer. Eu não consigo te dizer como, mas eu consigo afirmar. Você vai morrer. Então te prepara para te encontrares com teu Deus. Porque pode ser hoje. Você está apenas de passagem. Repito aquilo que disse nas minhas palavras iniciais. Daqui a alguns poucos dias, meses, anos, seremos apenas um retrato num quadro fixado numa parede. E daqui um pouco mais de tempo, nem isto. Então cuida do que tu está fazendo com a tua vida. Muito cuidado. No final das contas, daqui a alguns poucos dias, meses, anos, talvez, vai ser só você e o Criador.
E você estará diante dele para prestar contas do que você fez e do que você deixou de fazer. Segunda importante aplicação prática para todos nós na noite de hoje. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Todos os seres humanos seguirão com ele. Alguns para o céu e outros para o inferno. Lembre-se de uma coisa. Jesus, ele é Senhor nos céus e ele é também Senhor nas regiões infernais. O inferno é o inferno de Deus, tanto quanto o céu é o céu de Deus. Não se esqueça, ele está voltando. Então te prepara para te encontrares com o seu Criador. Se ele não voltar a tempo, certamente eu e você iremos nos encontrar com ele. Terceira importante aplicação prática para todos nós na noite de hoje. Vivemos em um mundo marcado pela irreligião, pela negação de Deus e pela religião. Por um moralismo exacerbado, um amontoado de não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, trazendo sobre todos nós um fardo extremamente pesado. Existe uma alternativa, o Evangelho de Cristo Jesus. O fardo de Cristo é leve. Só é possível experimentar do que diz o Evangelho se nós aplicarmos a nossa vida a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Conheça Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Nele deve estar fincada a nossa vida, a nossa história, o nosso amanhã. Nós iremos para o céu de Deus, não porque fomos boas pessoas no aqui e no agora, mas por causa de Cristo. O Evangelho verdadeiro não diz respeito ao que nós fizemos para Deus, mas ao que Deus fez por todos nós. Não diz respeito às nossas obras, mas às obras de Deus por cada um de nós, pela vida da sua igreja. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Muito obrigado pelo acesso à tua poderosa palavra. Senhor Deus, remova os ruídos da comunicação. Não deixa, Senhor Deus, que essas verdades que são tão ricas, tão importantes, venham cair no esquecimento. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. E obrigado, ó Deus, por todas as coisas. Estou certo, ó Deus, de que nada é por acaso. Graças te damos pela esperança vívida em nosso coração, que está firmada não em nós mesmos, mas no Senhor, no teu imenso poder. Sê com esta igreja, sê com todos nós, trazendo sobre todos nós o que é necessário. Em nome de Cristo Jesus.